Olá, bem-vindos a mais uma Matéria Explicada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso de TI: redes de computadores. Para entender de vez como a informação passeia pelo mundo e, claro, para garantir aqueles pontos valiosos na prova, é super importante dominar esses conceitos. Então, bora começar? Alguma vez já bateu a curiosidade de pensar na mágica que acontece quando se envia uma mensagem ou se assiste a um vídeo? Tudo isso, no fundo, é graças às redes de computadores. E olha, as bancas de concurso, elas amam cobrar os detalhes por trás dessa mágica toda. Então o plano é o seguinte: vamos entender os fundamentos que fazem tudo isso funcionar e o principal, como transformar esse conhecimento em acertos lá no dia da prova. Ok, o nosso mapa da mina para hoje é este aqui. A gente começa entendendo o que é uma rede, o basicão mesmo. Depois, partimos para os modos de comunicação e os equipamentos essenciais que fazem a mágica acontecer. Na sequência, vamos falar da conexão física, ou seja, dos cabos, e para fechar com chave de ouro, a gente entra na arquitetura da rede, as famosas topologias. Tudo pronto? Então vamos nessa! Certo, vamos começar pelo começo, né? Para a gente conseguir entender todo o resto, a primeira coisa é ter bem claro na cabeça o conceito mais fundamental de todos. Afinal de contas, o que é uma rede de computadores? Olha, vamos pensar do jeito mais simples que der. Uma rede, no fundo, é só um grupo de dois ou mais aparelhos conversando entre si. E para essa conversa rolar, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a parte física. São os cabos, os equipamentos, tudo aquilo que a gente consegue ver e tocar. E segundo, a parte lógica, que são as regras do jogo, sabe? Os protocolos. São eles que organizam a comunicação e garantem que uma máquina consiga entender o que a outra está falando. Simples, né? Beleza. Agora, uma coisa super importante é entender como as mensagens são enviadas. São basicamente três formas. A unicast, pensa numa conversa no privado, um para um, bem específica. A multicast, aqui tipo um grupo, sabe? A mensagem vai de um para um grupo selecionado de dispositivos. E por último, a broadcast. Essa é como um anúncio em praça pública. Uma mensagem de um para todo mundo na rede. E para não esquecer nunca mais, tem um mnemônico de ouro. É só lembrar do BOOM. Broadcast, unicast e multicast. Fácil, né? Ok, então a gente já sabe o que é uma rede e os tipos de envio de mensagem. Mas e o fluxo dessa conversa? Como ela acontece na prática? Bom, para isso também existem regras. Vamos ver quais são? E ó, presta muita atenção aqui porque isso despenca em prova. Existem três modos de comunicação. O primeiro é o simplex. Aqui a informação só tem um sentido. É uma via de mão única. Pensa no sinal da TV. Ele vem da emissora e chega no aparelho. E só. Depois vem o half duplex. Nele, a comunicação vai nos dois sentidos. Mas, e aqui está o pulo do gato, nunca ao mesmo tempo. É igualzinho um radiocomunicador. Uma pessoa fala, a outra escuta. E por fim, o full duplex. Esse sim é uma via de mão dupla de verdade. A comunicação vai e volta tudo ao mesmo tempo, exatamente como numa ligação de telefone. Usar essas analogias ajuda demais a não esquecer mais. Muito bem, já entendemos as regras da conversa. Agora está na hora de conhecer as ferramentas, os equipamentos que fazem tudo isso acontecer na vida real. Vamos falar daquelas caixinhas que muita gente tem em casa e que são a nossa porta de entrada para o mundo da internet. Certo. Modem e roteador. Olha, é aqui que muita gente faz uma confusão danada. Mas vamos simplificar. Pensa no modem como um tradutor. Ele pega aquele sinal bruto que chega da operadora e traduz para uma língua que os computadores conseguem entender. Já o roteador é o nosso agente de trânsito. Depois que o modem traduziu tudo, o roteador pega esses dados e decide a melhor rota para cada pacote de informação chegar onde precisa. Atenção aqui, porque essa dica vale ouro na prova. A diferença entre hub e switch. Pensa assim, o hub é o equipamento, digamos, burro. Quando ele recebe um pacote de dados, ele não faz a menor ideia para quem é. O que ele faz? Ele grita a informação para todo mundo, envia para todas as máquinas conectadas. Isso gera um trânsito absurdo. Já o switch é o inteligente da história. Ele olha o endereço de destino e envia o pacote de dados direitinho, só para a máquina que precisa receber. Ou seja, ele é muito mais eficiente e organizado. Ok, já falamos dos conceitos, dos equipamentos, agora vamos descer um nível. Vamos falar do caminho físico, da estrada por onde os dados viajam. Chegou a hora de falar sobre os cabos. A história dos cabos de rede é uma verdadeira evolução. Tudo começou com o cabo coaxial, aquele mais grossão, pioneiro, mas que sofria muita interferência. Aí a tecnologia evoluiu e chegou o par trançado, o famoso UTP. Esse é o padrão que a gente vê hoje na maioria das redes, com um bom equilíbrio entre custo e performance. E finalmente chegamos na fibra ótica.
Aqui os dados são transmitidos como pulsos de luz na velocidade da luz. E o melhor, ela é praticamente imune a ruídos e interferências. Agora vamos dar um zoom no cabo mais comum, o par trançado. Ele tem categorias, que basicamente definem a velocidade que o cabo aguenta. O Cat5, por exemplo, é mais das antigas e chega a 100 megabits por segundo. Aí veio o Cat5e, uma versão melhorada que já dá suporte a velocidades de até 1 gigabit. E subindo na escala, temos o Cat6, que também entrega 1 gigabit por segundo, mas com mais qualidade e estabilidade. A regrinha é fácil. Quanto maior o número da categoria, maior a velocidade. Bom, chegamos na nossa última grande parada, mas ela é importantíssima. A gente já sabe quais peças formam a rede e como elas se conectam. Mas como elas se organizam? Qual o desenho? É agora que a gente vai falar dos mapas da rede ou, no termo técnico, das topologias. Então, o que é topologia? De forma bem direta, é o mapa da rede. É o jeito como os computadores são organizados. Mas aqui tem um detalhe crucial. Existe a topologia física e a topologia lógica. A física é o desenho real, como os cabos estão de fato passados. Já a lógica é o caminho que a informação percorre, que às vezes pode ser diferente do caminho físico. É fundamental entender essa diferença. Vamos começar com uma das mais antigas, a topologia barramento. A ideia aqui é simples. Imagine uma única avenida principal e todos os computadores são como casas conectadas diretamente a ela. Toda a comunicação passa por esse cabo central. Qual é o gigantesco problema aqui? Se esse cabo principal quebrar em qualquer lugar, pronto, a rede inteira para. É o que chamamos de ponto único de falha. Agora vamos para a mais usada hoje em dia, a topologia estrela. Todos os dispositivos se conectam a um ponto central, que geralmente é um switch. A vantagem é enorme. Se o cabo de um computador der problema, só aquele computador fica offline. O resto da rede continua funcionando. Mas aqui vem o ponto de atenção para a prova. E se o problema for no equipamento do meio? Se o switch central pifar, aí já era. A rede inteira cai de uma vez. A topologia em anel é bem interessante. No anel mais simples, o unidirecional, os dados viajam em um único sentido. O problema é que se um ponto falhar, o anel se quebra e a comunicação para. Qual foi a solução? Criar o anel bidirecional. Agora os dados podem ir nos dois sentidos. Se um caminho é interrompido, sem problemas, a informação simplesmente dá a volta pelo outro lado. O nome disso é redundância, e é um conceito que torna a rede muito mais robusta. E para fechar essa parte, vale ficar de olho mais duas. A topologia em árvore, que é basicamente como se fossem várias redes estrela conectadas umas nas outras de forma hierárquica. E temos também a topologia em malha, ou mesh. Essa aqui é o suprassumo da redundância. A ideia é que cada dispositivo se conecta com todos os outros. É a mais segura, porque sempre vai ter um caminho disponível. O lado ruim é caríssima e super complexa de montar. Ufa, bastante coisa, né? Mas calma, agora a gente vai amarrar tudo. Para garantir que o mais importante fique bem fresco na memória para a hora da prova, vamos fazer aquele resumão final só com o filé mignon do que a gente viu. Então vamos lá, para levar para a prova. Primeiro, a diferença entre hub e switch. Hub é o burro, que grita para todo mundo. Switch é um inteligente, que entrega no endereço certo. Segundo, as fraquezas das topologias. Na estrela, o perigo é o nó central. Na barramento, o problema é o cabo principal. Terceiro, o anel bidirecional é muito mais confiável que o unidirecional por causa da redundância. E por último, as velocidades dos cabos UTP. Se esses pontos estiverem na ponta da língua, a chance de gabaritar as questões de redes aumenta demais. E para a gente fechar, fica aí uma reflexão. Depois de desvendar toda essa estrutura de switches, roteadores de topologias, qual desses conceitos vai fazer mais sentido da próxima vez que a conexão com a internet for observada? Porque, no fim das contas, o conhecimento transforma o jeito como a gente enxerga o mundo. Ótimos estudos e a gente se vê na próxima explicação.